Olá, colegas. Mais uma vez é um prazer compartilhar aqui o artigo produzido pelas minhas orientandas Maiara e Luana, e também com a colaboração dos professores Ítalo e a professora Josélia. Então, o título do artigo é Empresas Familiares, Problemas Antigos e Desafios Contemporâneos. Aqui, pessoal, é o roteiro da apresentação, né? Introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultado de discussões, considerações finais e as referências bibliográficas. Introduzindo a temática, né? Destaca-se a importância de empresas familiares, né? Para o cenário econômico, né? Tanto como um meio de sobrevivência de algumas pessoas, né? Dessas famílias, como também, em muitos casos, a geração de emprego, né? E muito se discute também sobre a continuação dessas famílias, dessas empresas familiares, né? A geração, né? Que vai passando do pai para o filho, e assim sucessivamente, né? Tem toda uma preocupação acerca disso, e também os aspectos relacionados sobre a sobrevivência, né? A falta ali de planejamento, de toda uma estrutura organizacional profissional, né, que consiga manter essa empresa viva ao longo do tempo, né. Diante disso, o objetivo geral do artigo foi identificar, né, desafios e práticas de gestão em empresas familiares de pequeno porte aqui na região de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. A fundamentação teórica, né, foi trabalhado basicamente esses três tópicos, né, gestão empresa familiares, tomada de decisão na empresa familiar, inclusão de familiares na gestão da empresa familiar. Então foram os tópicos tratados, né. Já os procedimentos metodológicos, né, foi uma abordagem qualitativa. Foi realizado 5 entrevistas, né, com 5 empresários de segmentos diferentes, né, as quais estão escrito aqui nesse slide. Foi realizada uma análise de conteúdo com auxílio do software Atlas TI, tá? Os principais resultados dessa pesquisa, desse artigo, foi o seguinte, né, sobre a sucessão familiar, né. Os entrevistados entendem que para fazer parte da empresa familiar, esses familiares precisam ter aptidão ali na parte de gestão, principalmente no cargo que ele vai ocupar ou pretende ocupar, né. Foi destacado também as dificuldades, né, que eles têm em relação a se separar o que é empresa e o que é familiar, né, essa mistura que é muito visto também, né, em empresas familiares, né. Eles destacam também a importância sobre uma mudança de comportamento, né, pensando no sentido de ter uma gestão mais profissional do próprio negócio, né. E também em relação às tomadas de decisões, pelas entrevistas, entendem muito, deu a entender que eles vão muito pelo feeling que ele tem, pelo know-how, né? São algumas crenças particulares que os atuais gestores dessas empresas têm, tá? Para finalizar a parte dos resultados, eles destacam assim, né? Pelo fato dos negócios estarem crescendo, eles entendem que estão ok, estão satisfeitos da forma que está, né? Então, isso aqui são uma síntese dos principais resultados, né? Aqui é importante destacar que essa pesquisa foi realizada antes da pandemia, tá? Então, as questões da pandemia não estão relacionadas no artigo por ter sido antes, tá bom? Aqui são as principais as considerações finais, né? Que os desafios foram a questão da sucessão, a dificuldade de separar as questões do trabalho com a da família e também a questão da tomada de decisão, né? E também foi observado que atividades distintas, né, a opinião e a visão dos gestores são muito parecidas, né, são semelhantes, né. Então, esses aqui são os principais resultados, né, alguns achados aí bem pontuais, e as limitações do estudo, é um estudo regional, foi aqui na região de Presidente Prudente, e outra limitação também foi o acesso aos empresários, né, uma certa resistência de responder algumas coisas. é, é, o, Minhas orientandas entenderam isso como limitações, tá bom?
Aqui são as referências utilizadas ao longo do artigo. Eu deixo aqui meus agradecimentos, mais uma vez, em participar do Enangrade. Muito obrigado, pessoal.